Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos vocês que estão aqui no canal do Intercessor Wellington Lucena. Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo de edificação, apesar que ultimamente eu estou gravando mais lives. E hoje eu vou falar sobre escândalos, meus irmãos. Os escândalos que nós estamos vendo por aí, né? Vamos meditar na palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 1 e 2. Evangelho de Lucas, capítulo 17, 1 e 2. Cujo título é Acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Aqui, ó. Então a palavra de Deus nos diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Então nós vemos pela palavra de Deus, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele nos alertou que os escândalos apareceriam, que os escândalos, principalmente no meio do povo de Deus, né? No meio da igreja ocorreriam os escândalos. Então, qualquer pessoa que está a par, que lê o Evangelho, que tem o hábito de ler a palavra de Deus, a pessoa não se surpreende quando ocorre um escândalo, quando ocorre algo que venha trazer algo escandaloso no meio do povo de Deus. E hoje nós vemos aí o Ministério IPDA, Igreja Pentecostal Deus é Amor, a qual está passando, né, por essa questão de ter áudios vazados da evangelista Leia Miranda, apesar que muitos membros não acreditam, né? Mas está bem evidente, e eu creio que na palavra, meus irmãos, no meio da igreja, isso é bíblico. Eu vou provar para vocês aqui que Deus, ele não permite que os pecados fiquem em oculto. Assim como aconteceu no período do Velho Testamento, em que o rei Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, ele cometeu um pecado com Betseba. Ele adulterou com essa mulher e deixou por si só. Mas Deus usou o profeta Natã para que viesse trazer à tona na presença do rei Davi, e ele sofreu graves consequências no meio de sua família, principalmente através dos filhos, o que ocorreu no meio da descendência do rei Davi. Olha o que a palavra fala a respeito. Olha o que a palavra fala a respeito das coisas que estão encobertas, principalmente pecado. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 22, nos diz assim: Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto para ser descoberto. Olhem aqui, ó. Até sublinhei aqui a palavra, essa parte com o dedo aqui, ó. Então a palavra fala, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Eu vou lá também, quer ver? No Evangelho de Mateus, no capítulo 26 também fala sobre isso. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26 também fala sobre essa mesma questão, ó. Olha o que fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 26. Está sublinhado aqui também, ó. Nos diz assim: Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja revelar-se, nem oculto que não haja saber-se. A mensagem foi a mesma, trocou-se apenas algumas palavras. Vou ler de novo. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Vou pegar agora, que eu li Marcos 4, 22. Vou ler agora em Lucas 8, 17, que vai falar também a mesma coisa. Então, é Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 17. Vamos ver o que está escrito. Vai ser a mesma mensagem, porém, com outras palavras. Evangelho de Lucas 8, 17. Olha o que nos diz, ó. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber e vir à luz.
Amém, meus irmãos? Amados, nós devemos entender que no âmbito da igreja, como nós enfrentamos as batalhas espirituais e o nosso inimigo, ele é um espírito, né? São vários espíritos, espíritos trevosos, espíritos da escuridão, anjos caídos. Satanás, ele opera no meio da igreja de uma forma oculta, e para Satanás não é conveniente que o pecado seja manifesto. Porque quanto mais o pecado ele estiver escondido, maior ele se prevalece na presença, na vida daquelas pessoas que estão na igreja. Então o que é que Deus faz? Deus vem e traz à tona. O nosso Deus é o Deus da luz, é o Deus da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então Jesus Cristo prevalece a verdade e ele traz à tona, ele traz à luz o pecado, aquilo que está oculto. Ele traz para todos saberem a podridão que há por trás. E meus amados, eu vou falar uma coisa. Biblicamente falando, todo pecado traz uma consequência. Então, para Deus, não existe pecadinho nem pecadão. Mas os pecados, eles trazem em si uma consequência daquilo que foi exposto, né? Então, pelo que se percebe, não adentrando, porque nós já vemos na plataforma muitos canais e a respeito dessa notícia, a repercussão que tomou, a gente sabe o que está ocorrendo no ministério, né, na Igreja Deus é Amor, através desse áudio que a evangelista, uma das filhas do Davi Miranda, qual foi o fundador deste ministério, o que ocorreu que teve áudios vazados com conteúdo pornográfico e sexual dela, né, o que tudo indica dela com um pastor, inclusive desse ministério, e a qual agora eles estão tentando, né, contrapor, no sentido assim, já pegaram uma foto do neto, né, do Davi Miranda Neto, e fizeram com que através dessa foto ele sofresse uma repreensão por parte da igreja, porque o ministério prega a sã doutrina, e segundo a sã doutrina, o homem ele não pode postar fotos sem roupa. Eu acho que eu não vi o conteúdo da foto, mas pelo conteúdo que eu vi aqui na plataforma, ele postou uma foto junto com a família dele, que ele estava sem camisa, num ambiente de lazer, ele estava num clube, se eu não me engano. Então, houve essa reviravolta e tem uma briga por poder e dinheiro. Uma briga por poder e dinheiro por trás dos bastidores deste ministério. Então eles estão tentando a todo momento revogar a atual diretoria da IPDA, a qual a Leia Miranda está à frente. Parece que agora o irmão dela está querendo voltar, que já teve problemas no passado também, em relação à questão de pecado exposto, né? Para vocês verem o que Deus está fazendo. Então é um alerta para nós cristãos, nós nos apegarmos somente em Deus, nos apegarmos somente na palavra do Senhor e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então crentes que não tiveram um encontro com o Senhor, com um encontro com o Senhor Jesus, eles se escandalizam. Eles se escandalizam porque a fé foi embasada, a fé foi construída em homens. Então, o perigo de nós construirmos a nossa fé na personificação do homem, sabendo que o homem é falho, como está lá em Romanos, né? Lá em Romanos fala qual é a condição do homem. Então, meus irmãos, nós nunca devemos alicerçar e embasar e construir a nossa fé em nenhum homem, porque os homens são falhos. Olha o que está lá em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10. Aqui, ó. Logo no início aqui, ó. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês o 10, o 11 e o 12. Nos diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Então, aqueles crentes que têm o hábito de lerem a palavra, de terem comunhão com o Senhor Jesus Cristo, de sempre estarem buscando na palavra, vai saber que todos os homens estão debaixo do pecado. Que todas as pessoas, elas têm uma inclinação ao mal.
Por isso que a palavra de Deus sempre nos pede, né? Que o Senhor Jesus, ele falou, orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. O Senhor Jesus, ele estabeleceu esse ensinamento quando ele estava no jardim do Getsêmani. Ele falou que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Se nós olharmos no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, né, a respeito aqui, ó, depois que ele falou a respeito, né, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o sermão profético a respeito do princípio das dores, depois vem a parábolas dos dois servos, a vinda do Filho do Homem, a continuação da grande tribulação. Então nós olhamos aqui o que acontece no jardim do Getsêmani, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Nos diz assim a palavra. Olha o que é que o Senhor Jesus Cristo ele nos disse. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então foi um alerta que o Senhor Jesus Cristo ele veio nos trazer. Como ele, filho de Deus e tendo a mesma natureza divina, ele veio como homem para estabelecer o sacrifício na cruz para nos libertar da escravidão e do jugo pesado. Mas o Senhor Jesus, ele nos alertou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus Cristo, ele não pecou. Ele foi o único santo que veio aqui na terra e foi imprescindível essa natureza santa, essa natureza imaculada, para que viesse estabelecer o êxito ali na cruz do Calvário, para que viesse ser o mediador entre Deus e os homens. Porque mesmo que os sacerdotes no Antigo Testamento viessem apresentar os holocaustos perante o templo, né, ali no templo, nós sabemos que eles faziam a expiação do pecado uma vez por ano, como está lá na carta aos Hebreus. Mas era imprescindível que Jesus Cristo se manifestasse, o Filho de Deus, para que viesse a oblação perfeita, viesse o sacrifício perfeito. Vamos olhar lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, que fala como é que os sacerdotes, eles se apresentavam a Deus. Olha o que fala lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7. Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7. Nos diz assim, meus irmãos, ó. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, mas oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Aleluia! Então o Senhor Jesus foi imprescindível que ele viesse à terra sem nenhum pecado, que ele nascesse da Virgem Maria. Maria, uma mulher virgem, né? A qual concebeu pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio sobre Maria, ela, né? A mulher bem-aventurada e virgem, para que Deus cumprisse o propósito de trazer o Messias, o seu Filho amado. Vamos olhar aqui o que fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Aleluia! Capítulo 1, versículo 18. Evangelho de Mateus, para nós entendermos aqui, ó. Capítulo 1, versículo 18. Nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, ela não havia casado, era noiva, né? Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio sobre Maria, a qual ela concebeu o Filho de Deus, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, olha a divina revelação que José teve. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha que interessante aqui no versículo 20 do capítulo 1, ó. Versículo 20. Prestem atenção. Então o Espírito Santo veio sobre Maria.
Mas, amados irmãos, um conselho que eu dou para vocês: não se espantem com esses escândalos, não se espantem, porque na palavra de Deus, como foi lido, lá fala que os escândalos viriam, mas aqueles que têm a fé e permanecem em Jesus, eles não são abalados. Serão abalados aqueles que têm a fé fraca, serão abalados aqueles que se deixam levar pelo testemunho de homens, aqueles que depositam a sua fé em homens e não em Deus. Aleluia! E para deixar aqui mais uma palavra de meditação, vamos ver lá em Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 5. Olha o que nos diz aqui, ó, está sublinhado ainda. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Nos diz assim, meus irmãos: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamagueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Tá vendo? Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. Tá vendo? Agora, continuando, olha o que a palavra fala, ó. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa se dar o fruto. Amados irmãos, eu tenho acompanhado, o ministério do Davi Miranda Neto. E eu acho até interessante quando ele tenta trazer essa proposta de barrar essa sã doutrina dos usos e costumes que não leva a nenhuma edificação. Ao contrário, tem feito muitos crentes andarem sobre o jugo pesado e andarem também na cegueira espiritual. Então, a proposta de Davi Miranda Neto é interessante, porque ele prega o evangelho, ele prega a suficiência de Cristo. Esse ministério dele, o Regenere, significa isso. Eu vi uma entrevista ele falando que o regenere significa a regeneração que ele sofreu, porque houve a conversão na parte dele. Mas uma coisa que eu não concordo, que eu vou deixar explícito aqui, é ele querer trazer essa mudança para a igreja IPDA, a Igreja Deus é Amor, porque a maioria dos crentes que estão ali, eles já têm a mente cauterizada. Eles já foram contaminados por essa sã doutrina falsa. Então, os crentes que têm uma fé estabelecida na palavra, eles vão guiar pela palavra. Cristo vai ser o centro, Cristo vai ser o alvo. Jesus Cristo vai ser a única referência. Então, não vai precisar adotar nessa questão das leis, de voltar ao farisaísmo, de voltar ao legalismo. Porque as pessoas que entendem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, já pagou o preço ali na cruz, através da graça, através do sangue. Então hoje nós nos chegamos a Deus através do favor imerecido. A salvação ela é gratuita, mas para aqueles que valorizam e creem que somente através de Jesus e na pessoa de Jesus é que nós nos achegamos e recebemos o perdão do Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém, meus irmãos? Que vocês reflitam sobre esta palavra, que Deus abençoe a vida de cada um. Não se espantem com os escândalos, não se espantem, porque Deus, ele arranca a sujeira, Deus arranca a podridão e traz à tona. Então Deus vai trazer à tona toda a imundície, porque a igreja é santa, a igreja verdadeira é santa. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz e na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?